Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e neste sábado, se é véspera de uma partida do Santos, tem vídeo de pré-jogo aqui no canal e a partir de agora nós vamos falar tudo, mas tudo mesmo, sobre Santos e Vasco, Vasco e Santos, que se enfrentam amanhã, domingo, 4 horas da tarde, jogo com transmissão da TV Globo, no Morumbis. Mais de 50 mil ingressos foram vendidos. O Mar Branco será lindo, teremos uma festa apoteótica no Morumbis e o Santos vai em busca da sua terceira vitória seguida para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. Confronto direto e o Santos, se vencer, além de virar a chavinha depois dessa primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro, o Santos poderá, quem sabe, enfim, passar a ambicionar coisas melhores. Até porque o Santos pode, em caso de vitória, chegar finalmente à primeira página do campeonato. Eu estou gravando esse vídeo na tarde de sábado. Agora são 4 horas e 59 minutos. Vai virar 5 horas já já. O Santos tem 21 pontos e para que o Santos apareça na primeira página do campeonato, o que precisa acontecer? O Santos tem que somar os 3 pontos contra o Vasco e aí chegaria a 24. O Santos tem que torcer contra Atlético Mineiro, que joga amanhã no mesmo horário em casa contra o Grêmio, mas o Atlético Mineiro no meio de semana tem jogo da Sul-Americana. Será que o Cuca vai poupar? O Galo tem que perder do Grêmio. E também o Internacional, que tem também 24 pontos, tem que perder amanhã para o Flamengo. O jogo é no Beira-Rio, 6h30 da tarde, e aí o Santos igualaria os mesmos 24 pontos e ultrapassaria o Galo e o Colorado no número de vitórias. Além disso, hoje, 9 horas, o Corinthians, que tem 22 pontos, está 1 ponto acima do Santos, joga contra o Bahia, que tem 30. Se o Corinthians não vencer, caso o Santos ganhe, o Corinthians vai para, no máximo, 23, o Santos vai para 24. Se isso acontecer, o Santos pode chegar ali na 10ª colocação. Na verdade, eu percebi que para isso acontecer também o Ceará tem que perder do Bragantino e nesse momento o Ceará está ganhando e está indo para 25 pontos. O Santos só pode chegar a, no máximo, 24. Então, é uma combinação complexa de resultado, mas independentemente de chegar na primeira página ou não da tabela, o Santos tem que ganhar esse jogo. Porque, como eu disse, o Santos tem 5 pontos de vantagem para o próprio Vasco, que tem 16, e se o Santos vencer, vai a 8 pontos de vantagem do Vasco. Seriam praticamente 3 rodadas de folga. Ou seja, é um jogo fundamental, essencial para o Santos. E vamos falar sobre isso a partir de agora. Peço para que você se inscreva no nosso canal, se for novo por aqui. Rumo aos 15 mil inscritos. Agradecer mais uma vez, sei que tenho sido redundante, mas eu fico muito grato e muito feliz por nosso canal estar crescendo cada vez mais. Vamos rumo aos 15 mil inscritos. Peço para que você se inscreva se for novo por aqui, inclusive se você for torcedor vascaíno. Vamos tratar aqui do rival santista com muito respeito e muito carinho, como eu tenho por todos os clubes do Brasil. Dedo no like, dedo no hype, comente, escale seu time ideal, arrisca um palpite, o placar racional e o placar passional. Alô, meu amigo Reinaldo, e hype esse vídeo e quero te convidar a se tornar membro do nosso canal. Amanhã, domingo, por volta das 6 horas, assim que acabar a partida, corre aqui para o nosso canal, live pós-jogo, para a gente debater ao vivo tudo que vai rolar dentro do Morumbis. Gente, como eu disse, vamos lá começar com as informações. O Santos vai em busca da sua terceira vitória seguida, venceu o Juventude, bateu o Cruzeiro, e o nosso rival Vasco da Gama não vence um jogo do Campeonato Brasileiro há 5 rodadas. A última vez que o Vasco somou 3 pontos no Brasileirão foi no Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Já se passaram 3 meses. O Vasco da Gama, desde então, fez 5 jogos do Campeonato Brasileiro. 2 derrotas e 3 empates. Além disso, o Vasco é o segundo pior visitante do Campeonato Brasileiro. São 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas. Sofreu gol em todas as partidas como visitante. Marcou 9 nesses 8 jogos e sofreu 15, ou seja, marca pouco mais de 1 gol e sofre quase 2 como visitante. E o Santos, por sua vez, vai ali tentar uma melhor sequência sob o comando do Kleber Xavier para tentar respirar aliviado no Campeonato Brasileiro. Para essa partida, eu vou até botar o banner aqui para vocês. O Santos deve ter
4 surpresas no time titular. Eu vou falar da escalação já já. O Santos treinou neste sábado com novidades. Nós tínhamos uma dúvida no miolo de zaga. Nós teremos o retorno do Luan Pérez. Nós não teremos William Arão e nem João Basso entre os relacionados. Nós teremos uma novidade no meio de campo e nós teremos também um time um pouco diferente do Santos. O Vasco, por sua vez, não tem Vegete, que é o capitão do time, artilheiro, 10 gols. Ele é responsável por 50% dos gols do Vasco. O Vasco tem 18 gols marcados no Campeonato Brasileiro. O Pablo Vegete é responsável por 10. Então, isso já diz muita coisa sobre a importância do Pablo Vegete. Na verdade, o Vasco tem 19, peço desculpas, mas ele fez 10. Ou seja, é mais de 50%. O Vegete está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, volta o lateral esquerdo Piton. E não estará à disposição o zagueiro João Vitor, que estava em rota de colisão com a torcida, foi vendido para o CSKA de Moscou. Beleza? E olha só, gente, só alguma estatística, porque acho que é curioso a gente falar disso, porque o Santos do Kleber Xavier joga melhor quando joga no contra-ataque. E aí alguém vai se perguntar nesse momento, André, você acha que o Santos vai ter o contra-ataque contra o Vasco? Porque o Fernando Diniz é um treinador com um estilo de jogo autoral, que gosta de jogar para frente, gosta de ter a posse de bola. Você acha que o Vasco vai ter a bola e o Santos vai ter o contra-ataque para a alegria de Kleber Xavier? Eu acho que não. Acho que o Fernando Diniz vai dar a bola para o Santos, porque olha só, desde que o Fernando Diniz assumiu o comando técnico do Vasco, o Vasco tem em média 54% de posse de bola. Ou seja, em tese, fica mais com a bola do que o seu adversário. Mas como visitante, que é a condição do Vasco no jogo de amanhã, a posse de bola do Vasco, do Fernando Diniz, cai para 48%. Se o Vasco tem 48%, o adversário terá em média 52%. É uma posse de bola equilibrada? É, mas isso me leva a crer que o Vasco da Gama vai dar a bola para o Santos. Isso, em alguns casos, tem sido um problema. O Santos, quando precisa propor jogo, precisa ser criativo, às vezes enfrenta algum tipo de problema. Mas eu acho que o Santos precisa aproveitar a atmosfera do Morumbi, estará lotado, abarrotado de gente, fazer aquela pressão inicial e com tudo para cima do Vasco, é claro que resguardando a sua própria defesa, para tentar abrir o placar o quanto antes, porque esse é um jogo fundamental. Passadas essas informações, onde o Santos pode parar na tabela, o horário do jogo, onde você pode assistir, aonde você deve aparecer no pós-jogo, que é aqui no nosso canal, bora de campinho, porque nós temos muita informação e vamos falar das escalações, da escalação do Santos, porque nós teremos novidades. Tá bom? Então vamos lá, campinho na tela. Se você estiver gostando desse vídeo, não esqueça do seu like, ele é muito importante. Aliás, queria pedir desculpa para vocês. Ontem o áudio do vídeo saiu um pouco ruim. Eu esqueci de ativar, perdão, o microfone e captou o áudio pelo microfone da webcam. E aí fica parecendo que eu estou gravando dentro de uma lata de sardinha. Peço desculpas para vocês. Hoje eu me certifiquei de que o áudio está saindo por aqui, uma qualidade de som profissional. Tá bom? E aí, gente, vamos lá? Eu tentei deixar o contraste certinho aqui, foi uma sugestão de um inscrito aqui do nosso canal, membro do nosso canal, o Francisco, porque na verdade o uniforme do Vasco é vermelho, né? Até esqueci de trocar o nome do time, mas vejam só vocês que se eu botar opa, não, esse aqui não, mas se eu botar o vermelho aqui, ó, fazendo tudo em tempo real, eu acho que confunde um pouco a visão, tá vendo? Fica um pouco ruim. Então, os torcedores do Vasco aí que me desculpem, vai ficar parecendo um pouco a Ponte Preta, mas acho que dessa forma, preto no branco com o verde ao fundo, deve facilitar a visualização de todos, tá bom? As prováveis escalações são as seguintes. O Santos deve ir a campo com Gabriel Brazão, Mike, Luizão. Segundo o Ademir Quintino, neste sábado, o Luizão treinou como titular no lugar do Gil. Primeira surpresa, eu achei que o Gil jogaria. Segunda surpresa, o retorno de Luan Pérez. A possível terceira surpresa, segundo o mesmo Ademir Quintino, o Souza treinou normalmente, mas no fim do treino saiu momentaneamente com dores na coxa. Se ele não puder jogar, ele será reavaliado, joga o Escobar. Mas a princípio o Souza está confirmado. Outra surpresa, Zé Rafael ganha nova chance como titular no lugar de Tomás Rincon, formando a dupla de volantes com Bom Tempo. A quarta ou quinta surpresa, caso o Souza não jogue, é a saída de Roleiser. Roleiser será banco contra o Vasco da Gama, segundo Ademir Quintino. Barreal treinou como titular hoje,
Neymar na coordenação de jogadas, Guilherme pela ponta esquerda e Tiquinho Soares volta ao time titular. Lembrando que contra o Cruzeiro ele começou no banco. Ou seja, o Santos pode ter quase metade dos jogadores diferentes do que começou em relação ao jogo contra o Cruzeiro. O Vasco, por sua vez, pode ir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita. Eu estou colocando aqui o Hugo Moura, porque o João Vitor foi vendido, o uruguaio Maurício Lemos não foi relacionado por opção técnica, segundo eu vi nas redes sociais do Vasco da Gama, né, a lista de relacionados, ele não aparece. Lucas Freitas, que é um zagueiro canhoto, e o Lucas Piton, que volta à lateral esquerda. Se o Hugo Moura for recuado para a zaga, como já ocorreu em outros jogos do Brasileirão, o Jair entra no time, deve entrar no time, e formar a dupla de volância com o Tietê. A outra possibilidade é jogar o Jair. O Jair já está aqui. O Thiago Mendes, recém-contratado, ex-jogador do Goiás, do São Paulo, que ainda não se firmou como titular. O Felipe Coutinho como um 10, Nuno Moreira, e aí tem uma outra dúvida. Ou o Ryan de centroavante no lugar do David, ou o Ryan aberto e o David aqui. Se o Ryan vier para o comando do ataque, o David sai e entra o Garré, tá? Mas se o Fernando Diniz buscar alguém com as características mais próximas do Vegete, que é um jogador da parede, do pivô, do cabeceio, um jogo mais físico, ele deve colocar o David. Se ele quiser um jogador de velocidade para mudar a característica, não só do centroavante, mas do time, e eu vou voltar nesse tópico já já, o Ryan joga, porque ele é um jogador de mais velocidade, de mais explosão, de buscar a bola no espaço. E por que eu acho que vai acabar jogando o David? Porque olha só, gente, o time do Vasco da Gama é um time que lateraliza muito o seu jogo. Paulo Henrique e o Piton são armas importantes do Vasco. Eles atacam bastante, tá? Bastante mesmo. Uma prova disso, vejam só vocês. Dos 19 gols que o Vasco fez no Campeonato Brasileiro, 11 foram a partir de cruzamentos. E o Vegete é muito importante nisso. Então, se o Fernando Diniz quiser manter o estilo, ele coloca o David no comando de ataque, é um jogador de mais força física, e ele consegue manter o time, o estilo do seu jogo. E até por isso, por saber que o Vasco da Gama é um time que tem muita força pelas laterais, tentando analisar as escolhas do Kleber Xavier, eu acho que ele se precave, né? Ele fica precavido com a escolha do Barreal no lugar do Rollaser. Eu defendia a sequência do Rollaser no time titular. Sei que alguns inscritos aqui do canal já não estavam com muita paciência com o Rollaser. Vou citar um, por exemplo, o Álvaro, que é figurinha carimbada nas nossas lives. Ele fez um comentário que eu julgo pertinente, o ponto de vista dele, dizendo que o Rollaser na ponta direita, toda vez que ele sai do time, o Santos melhora. Mas o Rollaser é o quinto jogador do Campeonato Brasileiro, entre todos os jogadores de linha, que mais dá passes para finalização. Ou seja, ele é o quinto jogador que mais coloca o amiguinho em condição de chutar. Ou seja, o Rollaser produz, mas ele só tem uma assistência. Por quê? Porque as finalizações, portanto, estão sendo de péssima qualidade. Não significa que o Rollaser não está produzindo, significa que muitas das vezes as jogadas que ele cria não terminam da maneira que deveriam. Então eu não acho que o Rollaser joga mal. Eu acho que talvez ele esteja sendo mal aproveitado. Ele não é jogador de beirada. Isso eu concordo em gênero, número e grau com quem diz isso. Mas caberia ao treinador do Santos melhor aproveitá-lo. E como seria isso? Mudando o esquema tático para que ele seja um meia e não o ponta direita, para que ele, Rollaser, pudesse jogar mais próximo do Neymar. E aí, o Barreal sendo escalado, eu acho que ele está se precavendo, porque o Barreal vai se doar bastante na marcação para acompanhar o Piton. E do lado esquerdo, não é um problema, porque o Guilherme faz isso bastante e ele acompanharia o Paulo Henrique. Se fosse o Rollaser, ele ou poderia não acompanhar o Piton, ou ele cansaria rápido, porque infelizmente o Rollaser, se ele fica fazendo esse corredor, vai e volta, ele se esgota bastante. Dessa forma, eu acho que o Santos, também tendo o Luizão, o Kleber Xavier tem um trunfo de, se jogar o Ryan, que é um centroavante mais veloz, né, tirando o David aqui, voltando o Garré, jogando o Ryan, o Santos tem uma dupla de zaga veloz, com Luizão e Luan Pérez, coisa que não teria se fosse o Gil.
Então também o Kleber Xavier, além de premiar o Luizão depois da boa atuação que ele teve contra o Cruzeiro, ele fica com essa alternativa de jogar com uma linha mais alta, né? Porque, eu repito, acho que o Vasco da Gama vai se fechar nessas duas linhas de 4 jogadores, tá? Eu tenho para mim que o Vasco vai fazer isso, vai acabar jogando no contra-ataque, e aí o Santos pode tentar sufocar o Vasco da Gama, tendo a posse de bola no campo do adversário e jogar com aquelas linhas bem em cima. Souza e Mike passando, o Zé Rafael mais resguardado, o Luan Pérez e o Luizão, já que é uma zaga que tem um potencial de recuperação maior, poderem jogar bem para cima, bem alto, para tentar encurralar o Vasco no campo de ataque. E até aproveitando isso, acho que os nossos 2 jogadores de beirada, tanto o Barreal quanto o Guilherme, precisam vir por dentro para liberar o corredor para os nossos 2 laterais. É jogo para o Mike e para o Souza saírem bastante. O Barreal, que é um meio atacante, tem condição de buscar esse jogo próximo, aproximado do Neymar. O Bom Tempo sendo esse jogador para fazer a transição, arrastar a bola, chegar como elemento surpresa. E o Guilherme, aproveitando o seu potencial de finalizador, ele faz gols, isso é, você pode gostar do Guilherme, você pode detestar o Guilherme, mas é irrefutável que ele faz gols. Ele chegar, povoar a área junto com o Tiquinho Soares, porque nenhum time gosta de deixar no mano a mano, então quanto mais para dentro o Guilherme estiver, mais incômodo para os zagueiros, isso força com que um volante, um Jair, um Tietê, tenha que baixar aqui, e à medida que o volante baixa, cria esse espaço para o Neymar na intermediária, onde ele é mais perigoso, buscando as costas dos volantes, buscando cair pela esquerda para se associar com o Souza e com o Guilherme, tentando, porque o Neymar acaba sempre caindo pelo lado esquerdo, mas na medida do possível, vindo também pela direita para jogar junto com o Bom Tempo, que cai mais por aqui, para jogar junto com o Barreal, para jogar junto com o Mike. Então, se o Guilherme puder jogar mais como um segundo atacante, liberando esse corredor para o Souza, vejam como uma ação gera uma reação, né? É um princípio básico da física. Então, isso poderia promover desencaixes de marcação, e o Santos precisa dessas movimentações para ter superioridade numérica, para poder criar chances contra o nosso adversário. É um jogo que eu julgo que vai ser difícil, mas é um jogo vital. O Santos tem que aproveitar a atmosfera do Morumbi, que estará abarrotado. O Santos precisa aproveitar a boa fase, 2 vitórias seguidas, e tem que aproveitar essa oportunidade. O Santos tem a faca e o queijo na mão contra um adversário que vive um momento de instabilidade, é verdade, mas é um adversário gigante, é um adversário de muita história, de muita tradição, e o Santos não pode deixar passar essa oportunidade. É o cavalo selado passando na frente do Santos. São 5 pontos de vantagem para este mesmo Vasco da Gama. É confronto direto. Se o Santos vencer, o Santos abre 8 do Vasco da Gama. Isso seria um cenário fundamental para o Santos respirar. Fundamental para o Santos respirar e, quem sabe, puder passar a pensar daqui para frente em Sul-Americana, pré-Libertadores e brigar por coisas maiores, ao invés de ficar olhando lá para baixo. Então o Santos precisa jogar com raça, com garra e aproveitar a chance que tem. Se tiver uma bola, tem que fazer o gol. Se tiver 2 bolas, tem que matar o jogo. E ficar atento na transição defensiva, porque o Vasco tem o Ryan, que é um jogador forte, jogador veloz, tem o talento do Felipe Coutinho, o Nuno Moreira é um bom jogador, então tem os laterais que precisam ser vigiados porque são uma arma importantíssima do Vasco, mas o Santos tem totais condições de vencer, eu espero que assim o faça. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva se for novo por aqui, hype o vídeo, ative o sininho, participe amanhã comigo da nossa live pós-jogo, e a gente se encontra aqui amanhã para analisar essa partida. Tomara que o Santos ganhe, para que a gente possa respirar aliviado. Ótimo fim de sábado para você, se cuide, fique com Deus, um abençoado domingo e que ele seja finalizado com 3 pontos do Peixão. A gente se encontra amanhã na nossa live pós-jogo. Um abraço e tchau.